Olá, bem-vindos a todos a mais um webinar da Partu. O meu nome é Liliana Santos, estou aqui acompanhada também pelo Fábio. Se calhar vamos só esperar mais uns minutos enquanto se junta toda a gente ao webinar. Olá, bom dia a todos. Vemos aqui várias pessoas entrando, então esperamos aqui mais uns minutinhos para que tenhamos aqui mais pessoas conectadas. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando de mais um webinar da Partu com o mercado português. Exatamente. Obrigada, Fábio. Entretanto, já temos aqui 9 pessoas, passou um minuto, vamos esperar que entrem os restantes. Passamos já para as apresentações. Para quem ainda não nos conhece, como eu disse, o meu nome é Liliana Santos, estou aqui responsável dentro da Partu pelo desenvolvimento de parcerias no mercado português. E, entretanto, como o Fábio acabou de apresentar-se, o Fábio é aqui o nosso Sales Manager para o mercado ibérico. Para quem já veio aos outros webinars da Partu, este webinar vai ser um bocadinho diferente, já vão perceber porquê. Hoje, como podem ver no destaque, vamos falar sobre os hábitos dos consumidores nas avaliações online e não só. Vamos ver o que é que vamos falar mais ainda hoje. E, entretanto, se calhar esperamos só mais um minutinho para ver se mais alguém entra. Já estou a ver aqui que estão a entrar mais pessoas. E esperamos, se calhar, mais um minuto enquanto entram. Se alguém quiser ir apresentando-se, escrever no chat, podem nos dizer olá, saber de onde é que vêm, de que empresa, onde é que estão, se estão de férias ou se estão efetivamente a trabalhar. Se estiverem de férias, melhor ainda, por se juntarem ao nosso webinar, mesmo estando de férias, agradecemos o interesse. E, entretanto, já vejo que está aqui a Jéssica também a comentar. A Jéssica, como podem ver, também está aqui no nosso webinar. A Jéssica é a nossa Marketing Manager para o mercado português e, entretanto, vai estar aqui a acompanhar-nos também hoje para dar suporte a tudo o que forem dúvidas e questões que forem colocadas durante o webinar. Se calhar começamos já. O que é que achas, Fábio? Sim, Sim? sim, acho que podemos começar já, exato, já Boa, temos aqui várias pessoas conectadas e alguns que vão chegar um pouquinho mais tarde, mas claro. depois a gravação também vai estar disponível do evento, é importante também aqui deixar esse aspecto para que vocês possam partilhar internamente e para as pessoas que chegarem um pouquinho mais tarde também conseguirem ver na totalidade. Exatamente. Então, vamos começar por perceber quem é a Partu. Já te explicámos quem é que somos, mas falta aqui explicar quem é a Partu. Sobre a Partu, quem não conhece e quem nunca veio a nenhum webinar ou acabou por nunca ter nenhuma interação connosco, explicando muito resumidamente, a Partu é uma multinacional tecnológica. O nosso objetivo é providenciarmos uma solução completa para as empresas definirem não só uma estratégia de drive to store, como aumentar a visibilidade online e destacarem-se na concorrência no que diz respeito ao que é a reputação digital. Já vamos falar sobre este ponto. Estamos presentes um pouco por todo o mundo e já contamos com 800 clientes que representam mais de 200 mil, aliás, pontos de venda. E, na verdade, o nosso objetivo é tornar-nos cada vez mais uma plataforma all-in-one e estarmos sempre a inovar e, por isso mesmo, estamos sempre a lançar novos produtos. Passando então ao que viemos falar aqui hoje e qual é o objetivo do nosso webinar hoje, e para perceberem quais são os tópicos que vão ser abordados ao longo do webinar. Como tinha indicado, hoje não vamos falar apenas sobre as avaliações online. Vamos começar por entender a jornada do consumidor nas pesquisas locais e, de seguida, comentaremos como é que as avaliações podem impactar a reputação digital de uma marca e influenciar direto ou indiretamente o consumidor no processo de decisão, seja ir à loja ou não. Vamos explorar também as ações realizadas pelos usuários até chegar ao momento da compra propriamente dita.
E para finalizar, vamos abordar um bocadinho o que é a visão, o que é o futuro das pesquisas na internet. Já todos ouvimos falar, em Portugal, já todos ouvimos falar sobre ChatGPT, mas há muito mais para além disso. Vamos um bocadinho perceber como é que o próprio Google vai evoluir neste sentido. Portanto, fiquem connosco até ao final, que o webinar vai ser bastante interessante. Entretanto, qual é que é o objetivo do nosso webinar hoje, e o foco principalmente não deixa de ser comentarmos sobre o estudo que foi realizado, ok? Este estudo foi realizado e foi recém-publicado em parceria com o Epist Research Institute. Foi analisada uma amostra de mais de 3.000 inquiridos, com idades entre os 18 e os 64 anos, em países vizinhos como Espanha, França e Itália. Sabemos que, obviamente, a forma como os clientes estão a utilizar as avaliações está a evoluir, assim como o próprio comportamento dos usuários na internet, e estas pesquisas de facto ajudam-nos a refletir com mais precisão sobre estes desenvolvimentos e a fornecer-nos a vocês, que acabam por ter mais interesse sobre estes pontos, seja para definirem a vossa estratégia e perceberem dados que são relevantes sobre este estudo. No final do nosso webinar vão receber um link direto, ok, para o próprio PDF com o estudo completo. E agora passo a palavra ao Fábio, que vos vai explicar um bocadinho melhor o primeiro tópico que nos traz aqui hoje. Certo, obrigado, Liliana. Aqui, obviamente, a gente vai comentar bastante sobre essas pesquisas locais dentro da jornada de compra, basicamente, do consumidor, né? Então, é importante a gente pensar, por exemplo, que uma pessoa que faz uma pesquisa local, então eu pesquiso por uma gelataria, ou pesquiso por um cabeleireiro, ou pesquiso por um banco, eu pesquiso faço esse tipo de pesquisas, eu tenho uma intenção de compra. Então, na verdade, temos um estudo lançado por uma agência partner do Google também, trouxe o dado de que 91% das compras dentro da loja física, elas começam com uma pesquisa local. Então aqui, ou seja, a gente está falando de um aspecto que tem um importante impacto basicamente dentro do faturamento das empresas, tá? E pensando um pouco em quais são esses momentos da compra, basicamente. Então, a gente dividiu por três grandes momentos, né, basicamente. Então, awareness, evaluation and decision. Então, a pessoa faz uma pesquisa, ela tem realmente, primeiramente, essa consideração, ela avalia quais são as lojas, as marcas que oferecem tal produto ou tal serviço, e depois ela toma uma decisão sobre qual que é a marca que ela vai interagir realmente para realmente. Então a gente vai enfocar aqui bastante mais nessa parte de conflito. Fábio, desculpa interromper-te, mas deixámos de te ouvir bem, agora está um bocadinho mais ao fundo, não sei se foi o próprio headphone que se desconectou. Não sei, eu voltei? Sim, estamos a ouvir-te, mas muito ao fundo. Se calhar é o próprio fio do microfone que se desconectou um pouco. E acabamos por não ouvir tão bem, mas se quiseres tentar agora. Sim. Agora sim, já estás de Acho que volta. agora é melhor, né? É que ele conectou o Bluetooth conectou no Bluetooth do meu telemóvel. Não sei por quê. Já estás de Problemas volta. técnicos do ao vivo. Vou tirar, inclusive, o Bluetooth do meu telemóvel para que a gente não tenha essa possibilidade de acontecer novamente, tá? Vocês ouviram tudo que eu tinha comentado até agora? Ou sim? Ótimo. Perfeito, perfeito. Então, bom, basicamente, então, a gente vai iniciar um pouco sobre esse momento I want to know, tá? Então, aqui são alguns dados que são bastante importantes, né? Então, o primeiro deles aqui é também para surpresa de ninguém, né? Que o Google, ele é o grande canal de pesquisa, realmente. Então, 88% de todos esses inquiridos no estudo que a gente realizou, eles usam o Google como sendo o canal de pesquisa dessas pesquisas locais. Só que a gente vê aqui também alguns dados que são bastante interessantes, especialmente no Instagram. Então, a média de idade do utilizador do Instagram, obviamente, ela é mais baixa. A gente vê que 36% das pessoas entre 18 e 24 anos realmente fazem essa pesquisa
com a intenção de compra dentro dessas pesquisas locais. Então, obviamente, o Google ele é o principal canal, ele continua sendo o principal canal, mas a gente vê também tendências de canais, especialmente do Instagram, com as novas gerações, como essa intenção de compra. Então, a gente pode ver essa diferença entre a faixa etária de 18 a 24 anos, que é um 36%, e para uma faixa etária de 45 a 64, ela é menos a metade do número de uma faixa um pouco mais jovem. E se a gente for até levar um passo um pouquinho mais além, a gente vai ver que, obviamente, mais uma vez, essa tendência do Google ser realmente a plataforma número 1 dos consumidores para essas pesquisas locais, mas a gente vê, por exemplo, o Facebook, vemos, obviamente, a gente já tinha visto também o dado do Instagram e do Apple Maps. Então, o Facebook ele tem uma penetração bastante forte, né, na faixa, especialmente dos 45 e 64 anos, que é o contrário do Instagram, e o Apple Maps ele tem um 12% também de penetração do mercado. Lembrando também que o Apple Maps ele normalmente ele também conglomera pessoas com poder aquisitivo que normalmente é mais alto. Tá? Relacionado a esse aspecto. Então aqui é muito importante a gente ver também esses distintos canais, até inclusive vou até lançar uma pergunta aqui para a nossa audiência. Então, quais plataformas que vocês mais usam, pessoalmente mesmo, nas pesquisas locais? Então, Google, Instagram, Facebook, o Apple Maps e, bom, do TikTok eu ainda não vou perguntar, não vou dar o spoiler do que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas deixar aqui a sondagem para a audiência. E, bom, enquanto vocês vão votando, a gente pode pensar também, obviamente, na parte realmente de quem é esse cliente que faz essa pesquisa. Tá? Então, a gente tem que ver que são dois tipos de clientes. Tá? Então, o cliente que ele já foi impactado pela minha marca diretamente, tá? Então, esse cliente que, bom, já foi impactado pela marca, eu quero perceber onde que eu posso adquirir, basicamente, nesse caso a gente tá aí colocado, a Leroy Merlin. Mas a outra metade dos clientes são clientes que não necessariamente querem interagir com a sua marca. São clientes que eles querem perceber onde que eu posso comprar um protetor solar, onde que eu posso comprar um gelado de qualidade, onde que eu posso levar o meu veículo para fazer alguma manutenção. Então, eu quero produtos e serviços que vocês, obviamente, podem oferecer dentro dos estabelecimentos. Então, no primeiro caso, não sabemos qual que é o entry point do cliente. A gente acabou de ver que esse cliente pode ter vários entry points. Então, é fundamental ter uma informação correta e consistente, onde quer que seja, para garantir um excelente drive to store, um excelente drive to e-commerce. No segundo aspecto, nas pesquisas por descoberta, obviamente aqui o SEO ele vai ter um impacto bastante importante. Então, aí sim, vamos ter que passar, obviamente, pelos passos que a gente tinha comentado anteriormente. Então, ter uma excelente imagem de marca, ter um trabalho de SEO bastante desenvolvido para ser encontrado, ser escolhido dentro desse processo de pesquisa e estar atraindo esse cliente novamente, uma vez para a minha loja física ou também para o meu e-commerce. Tá? Então, aqui a gente... se vocês tiverem perguntas, vão colocando. Eu aqui apresentando e ler perguntas ao mesmo tempo fica um pouco complicado, mas bom, a gente vai também respondendo essas perguntas. Mas eu vou trazer um case aqui de sucesso que nós temos dentro do... Esse é em Espanha, tá? Game é uma loja de games, obviamente, né? Então, que tem uma penetração bastante grande no mercado, tem mais de 230 lojas, tá? Dentro do mercado, e o grande objetivo deles era realmente aumentar o tráfego Drive to Store, e aqui também um aspecto muito importante é traquear a experiência de compra dos clientes dentro do e-commerce. Então também eram esses principais aspectos. Então, aumentando o tráfego Drive to Store, isso vai ser uma consequência do número de CTAs realizados pelos usuários. Então, aqui foi um projeto que nós fizemos com eles, que tem um projeto já bastante sólido, realmente, de alguns anos já, que é exatamente trabalhar toda a parte de maximização da visibilidade online, garantir que a informação esteja correta e consistente em todos os buscadores, tratar as avaliações de uma maneira excelente e, com isso, traquear a experiência de compra do cliente. Sei,
de onde veio, qual foi a pesquisa realizada pelo cliente, então, qual que foi a keyword realizada, dentro de qual localização geográfica, dentro de qual buscador, dentro de qual dispositivo e qual foi o call to action realizado com essa pessoa. Ela veio para a minha web, consigo traquear com uma UTM. Ela veio para a minha loja, a gente consegue fazer o traqueio e, obviamente, a ligação telefônica também. Então, ou seja, a gente aumentar o tráfego Drive to Store, aumentar o tráfego a e-commerce e perceber, traquear e impactar todos os momentos dessa experiência de compra. Tá? Então, se vocês quiserem também, a gente pode entrar um pouquinho mais de detalhes sobre esse case da Game. E aqui já fazendo também basicamente uma conexão com o próximo tópico, que é mais relacionado às avaliações, eu queria só colocar esse gráfico, que é 2023, então são os aspectos relacionados ao ranking, ao algoritmo do Google dentro das pesquisas locais. Então, em primeiro, são GBP, Google Business Profile Signals, então o conteúdo, basicamente, que a gente coloca. O segundo é On-Page Signals, então a vinculação com o vosso conteúdo web. E o terceiro, ele é relacionado às avaliações. Então, as avaliações, como a Liliana vai comentar, não só são o principal fator de decisão entre um estabelecimento ou outro, mas eles também são um dos principais fatores de realmente aparecer dentro dessas pesquisas locais. Também aqui a gente pode estar deixando também um pouquinho mais para frente também o estudo para que vocês possam ver em primeira mão esse estudo que a gente está colocando aqui. Mas já fazendo também esse vínculo com as reviews, eu vou devolver a palavra para a Liliana para ela comentar um pouquinho mais desse aspecto. Obrigada, Fábio, pelo contexto. É importante este contexto sobre percebermos as pesquisas locais e agora sim passarmos para o que nos trouxe realmente aqui hoje, o impacto das avaliações na reputação digital, das marcas que gerem, das empresas e percebermos um bocadinho exatamente o que o Fábio acabou de indicar, que anteriormente entendemos que esta questão do awareness é um momento de exploração em que o usuário digital propriamente dito ainda não está necessariamente disposto a comprar e depois chegamos ao momento de evaluation, em que aqui sim diz respeito à etapa de consideração e decisão, ou seja, é na pesquisa local que são identificadas as diferentes empresas, sendo comparadas entre a concorrência, e se vocês, enquanto gestores de marcas, se as próprias empresas já estiverem bem posicionadas, chegam à etapa de awareness. E é aqui que uma empresa acaba por se destacar no local pack do Google. É a partir do momento em que a empresa ganhou visibilidade digital, é feita a comparação com as empresas, seja em termos de produtos, serviços, preços, pontuação digital ou as avaliações. E é exatamente o ponto que nos trouxe aqui hoje. Portanto, vamos retomar aqui os passos efetuados dentro do que é uma pesquisa local, todos os pontos que o Fábio acabou de vos indicar, e passarmos sim de uma pesquisa local para a preocupação com uma reputação digital. Se o primeiro passo é a marca, a empresa, vocês, enquanto gestores de marketing, de facto trabalham a vertente de SEO local, é passado para o parte de, efetivamente, como resultado disso, as lojas começam a aparecer no local pack do Google, ótimo, muito bom sinal, mas de facto, para além disso, essas lojas, ao estarem a aparecer, essas fichas do Google, ao estarem a aparecer no local pack, começam a ter mais visitas ao local, começam a ter mais interações dentro da própria ficha, os chamados CTAs, e a partir daí é importante percebermos a partir destas fichas, se efetivamente eu começo a estar destacado em termos de visibilidade local, eu começo a ter um destaque de posicionamento local das minhas lojas, passarmos para o ponto de falta percebermos como é que conseguimos indicar ou induzir ao cliente para efetivamente vir à minha loja e não ir à loja da concorrência. Como é que acabamos por tratar estes tópicos? Vamos voltar um bocadinho ao ponto que efetivamente comecei por vos indicar, que é o estudo
que realizámos e neste estudo, voltando aqui um bocadinho à nossa pesquisa, constatámos que o critério mais importante na eleição do estabelecimento local, de uma loja, de uma marca, de uma empresa, na opinião propriamente dos inquiridos, é, em primeiro lugar, que 46, ou seja, 46% as avaliações recebidas pelo estabelecimento em questão, ok? Em seguida, 40% indicaram a distância entre o usuário e propriamente o estabelecimento e, por último, 14% as marcas pesquisadas. Estes resultados apenas vêm aqui um bocadinho comprovar a importância das avaliações dentro do que é uma ficha do Google, a importância destas avaliações para quem acaba por tomar a decisão para se deslocar ao local. Adicionalmente, outros números do nosso estudo que reforçam um bocadinho estas afirmações é que 76% dos entrevistados admitem que as avaliações deixadas pelos clientes, e portanto a pontuação média, no geral, têm um grande peso na sua decisão de deslocarem-se ou não a uma loja, seja um café, seja um restaurante, seja uma marca, seja uma oficina, automóvel, o que quer que seja. E de facto, tendo este ponto de partida de base, é sobre as avaliações, quer sejam elas positivas, quer sejam elas negativas, mas então e as negativas? Muitas das vezes pensamos, ok, enquanto os gestores de marca ou mesmo enquanto estratégias de empresas, pensamos, é melhor não responder às avaliações, é melhor não abrir essa caixa Pandora, porque depois temos avaliações negativas, não queremos que hajam mais avaliações negativas. Ok, é verdade, mas na verdade estas avaliações estão públicas para quem tem intenção de ir ao vosso local ou para quem não tem intenção de ir ao vosso local, para quem já foi vosso cliente. Portanto, para as avaliações negativas, como é que os inquiridos responderam? Vamos analisar aqui este ponto. Consultamos, de facto, eu enquanto consumidor, voltaria a um estabelecimento em questão após receber uma resposta construtiva a uma avaliação negativa que deixámos anteriormente e, surpreendentemente, 49% indicaram que sim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo que eu tenha tido, enquanto o cliente, uma experiência negativa numa loja com uma marca, se efetivamente essa marca responder à minha avaliação negativa, tratar de mim enquanto cliente, eu vou ficar com muito melhor impressão sobre essa marca e 49% indicaram que sim, eu voltaria àquela loja se efetivamente eu receber uma resposta construtiva pela marca à minha avaliação negativa. Já em relação à frequência, neste caso, que os usuários liam as respostas que os estabelecimentos davam às avaliações negativas, percebemos que 56% diz ler sempre estas avaliações dos estabelecimentos deixadas às respostas negativas, 25% indica muitas vezes, 16% indica raramente e 3% nunca. O que é que isto quer também dizer e o que é que isto ressalva, de facto, porque é que vale a pena então respondermos às avaliações negativas? Como já dissemos, responder às avaliações dos clientes, quer sejam elas positivas, quer sejam elas negativas, é uma das chaves para termos uma boa reputação digital. Porquê? Por dois motivos principais. Primeiro, melhora a experiência do cliente e aumenta as possibilidades desse cliente insatisfeito voltar à minha loja, à minha marca, como acabei de vos indicar, e enquanto marca acabamos por ficar bem vistos perante os potenciais clientes que querem vir ao nosso local. Todos aqui, enquanto consumidores finais, certamente quando vamos, seja a um restaurante, seja um hotel, seja uma loja, se efetivamente não conhecermos a marca e tentarmos perceber vale a pena eu ir a esta marca, vale a pena eu ir a esta loja, muito certamente todos já tiveram a experiência de ir ver. Vamos lá ver o que é que falam mal sobre esta marca. E se virmos que de facto a marca não responde às respostas negativas e só responde às positivas, ou não responde a todas, vamos lá pensar qual é a impressão com que todos ficamos. Certamente este estudo vai ao encontro do que vocês já sabiam, mas aqui os dados acabam por ser importantes. E agora, pondo-nos exatamente no papel de consumidores, como vos estava a indicar, vamos deixar aqui a resposta aberta para vos perguntar se estariam de facto dispostos a visitar uma loja após receberem uma resposta construtiva a uma avaliação negativa que vocês deixaram. Se de facto vão ao encontro desta percentagem
ou não, portanto deixamos aqui a resposta aberta para nos indicarem, quer seja no chat, quer seja na própria sondagem, portanto indiquem-nos a vossa opinião para também sabermos se estamos aqui alinhados em relação a esta percentagem. Entretanto, para terminarmos para concluirmos este tópico da reputação digital e passarmos ao próximo, gostaria de vos apresentar aqui um caso de sucesso que temos com o nosso cliente, que é a Leroy Merlin em Portugal, que inclusive alcançou o top 15 no ranking internacional de empresas com melhor reputação digital em 2022, segundo o nosso barómetro de 2023. E aqui alguns dados que ressalvaria que são: quais é que foram os principais objetivos da Leroy Merlin em Portugal quando começou o projeto connosco? Quer seja gerir e responder ao grande volume de avaliações que tinham, quer seja por pretenderem criar uma relação mais próxima com o cliente, quer seja por aumentarem o lifetime value através da própria gestão de reputação. Resultados alcançados foram muito positivos, incrementámos bastante as avaliações, quer seja de um ano para o outro, houve uma evolução de 200% no tempo médio de resposta, portanto, ao terem, obviamente, uma plataforma que centraliza todas as avaliações, como tinham um volume muito grande, acaba por, em termos de time consuming, ser muito mais reduzido, portanto, o tempo de resposta foi muito mais rápido e 81% da satisfação dos clientes nas respostas às avaliações. O que é que isto resultou? Resultou, obviamente, numa parceria de sucesso. São nossos clientes já desde junho de 2022. Temos uma colaboração bastante forte e, sem dúvida, que acabam, e isto é o nosso objetivo, é também ter clientes satisfeitos e parcerias de sucesso e acabam por ter esta satisfação connosco e, por isso, continuarem a trabalhar, obviamente, connosco neste projeto. Entretanto, vamos agora falar sobre o penúltimo tópico do nosso webinar e passo aqui o microfone ao Fábio. Fábio, queres-nos explicar um bocadinho melhor sobre as ações dos usuários no momento de comprar? Claro, claro. Então aqui, Liliana, a gente falou sobre pesquisa, consideração e decisão, né? Então são os três momentos, né, da experiência de compra dos clientes. Então aqui exatamente no momento de comprar, realmente, que obviamente o aspecto que todos aqui estamos falando. Então é exatamente quando a decisão. Eu já estou pronto para realizar a compra e eu posso necessitar de ajuda para decidir o que comprar ou como. Então, há 4 botões de call to action que podem ser feitos dentro da plataforma do Google Perfil de Empresa. Tá? Então, a primeira delas é ir diretamente à loja física, a segunda é ir à web, terceira, ligação telefônica, e a quarta são as mensagens. Tá? Então, bem rapidinho aqui, o impacto visita web ao e-commerce, a gente consegue traquear e saber qual que é a experiência de compra desse cliente dentro da minha web. A gente consegue ver também a quantidade de pessoas que fazem solicitação de itinerário e, através de estudos, temos uma porcentagem dessas pessoas que se convertem em realmente, que entram realmente à loja, e também em relação à ligação telefônica, a gente poderia estar também vendo maneiras de traquear esse aspecto. Mas eu vou comentar aqui sobre as mensagens, que é realmente um aspecto que o Google está focando cada vez mais. Então, 75% das pessoas entram em contato via mensagem para reservar ou marcar uma consulta. 47% para pedir, enviam as mensagens para pedir informações sobre produtos ou serviços. Então, se a gente for parar para pensar, o que nós preferimos no nosso dia a dia? É fazer uma ligação telefônica para uma localização ou enviar uma mensagem diretamente? Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente realmente já tem esse hábito, ou seja, nesses últimos anos, obviamente, explodiu a parte das mensagens, e o Google está acompanhando essa tendência. Então, esses números, eles mais que comprovam realmente a importância cada vez maior das mensagens na hora de você converter um cliente que ele quer interagir com a sua marca nesse momento da compra. Tá? E um momento importante, um ponto importante da gente perceber é que 67% dos inquiridos, eles conversam com as lojas usando as aplicações de mensagens ou de redes sociais. Então, esse comportamento ele já está enraizado
dentro, dentro da experiência do cliente, dentro da experiência desse consumidor. Então, nós como marca temos que ser capazes de estar dando uma resposta rápida e eficiente para esse cliente no momento da decisão da compra, para conseguir atrair esse cliente para o meu canal próprio, seja a minha loja ou seja o meu e-commerce. Tá? Então, aqui a gente, o canal das mensagens, a gente pensava que seria um canal mais de reclamação, realmente, mas no slide seguinte que a Liliana vai comentar, a gente vai ver que surpreendeu a gente. Então, vou deixar você comentar esses números que surpreenderam totalmente a gente aqui, Liliana. Obrigada, Fábio. Exatamente. Porquê? É importante percebermos se as mensagens são realmente uma ferramenta poderosa para a comunicação com os clientes e se servem efetivamente de canal de conversão em vendas. E percebe-se pelos números, obviamente que não enganam, que constatamos que 65% das mensagens trocadas entre clientes e entre empresas têm intenção de compra. E porquê que será esta tendência? Exatamente como o Fábio indicou. Ninguém aqui gosta, obviamente, de ligar para uma empresa, esperar que o atendedor automático nos responda, clicar na opção 1, clicar na opção 2. Ninguém aqui gosta dessa experiência, acaba por ser uma experiência muito mais demorada para o próprio usuário para ter uma resposta imediata e por isso mesmo a mensagem acaba por ser um canal em que nós escrevemos em segundos e acabamos por ter a resposta, pode não ser em segundos, mas em poucos minutos e acaba por ser muito mais fácil do que estarmos a parar o que estamos a fazer para ligar para uma loja, para uma empresa, para onde for, acaba por ser um canal em que tem muito poder nesta vertente, não só de interação entre as marcas e as empresas, mas que de facto vê-se que essa tendência nas mensagens é que este canal não é, como o Fábio estava a indicar, para reclamar, mas sim para eu ter intenção de compra e perguntar alguma dúvida sobre o produto, ou o tamanho, ou a disponibilidade em stock, por exemplo. E a partir do momento em que decidimos efetivamente ir a uma loja, será que no momento em que clicamos no botão como chegar, vamos no próprio segundo à loja? Bem, depende. Se naquele momento não conseguirmos ir, vamos, por exemplo, como os estudos indicam, na mesma semana, 34% indica que foi na mesma semana, ou seja, a loja apareceu, uma marca apareceu-me nos resultados de pesquisa em termos de visibilidade local. Efetivamente eu vi que tinha uma boa reputação digital, em que os clientes estão satisfeitos a ir a esta empresa ou a esta loja e eu fico top of mind com a marca ou com a loja, já sei onde é que se encontra, posso não ir naquele segundo exato, mas vou naquela semana, no dia a seguir. No mesmo dia, por exemplo, 29% indicaram-nos que vão no mesmo dia, na mesma hora, 14%, e no mesmo mês, 23% dos inquiridos. Portanto, é percebermos que se o trabalho de pesquisa local, visibilidade local, que o Fábio acabou de mencionar, se depois a outra vertente de reputação digital acaba por estar bem trabalhada, as marcas acabam por estar a responder às avaliações, quer sejam positivas, quer sejam negativas, aqui é o momento de o usuário deslocar-se ao local e efetivamente percebemos que ele desloca-se ou nesse dia, ou nessa hora, ou no próprio mês, ou na própria semana, ok? E aqui vamos perceber um bocadinho, para fecharmos o nosso webinar, qual é que é, como tínhamos indicado no início, o futuro das pesquisas, e aqui o Fábio vai-vos explicar melhor. Sim, então aqui é muito importante a gente pensar, então falamos sobre todos esses aspectos da experiência de compra do cliente, e a experiência de compra do cliente ela está evoluindo cada vez mais. Então, o Google lançou há algumas semanas, certamente alguns de vocês já puderam ver, o Google Search Narrative Experience. Então, o grande objetivo do Google é deixar de ser uma plataforma de pesquisa e passar a ser uma plataforma de resposta. Tá? Então, em que ele possa realmente já dar a resposta diretamente, a resposta mais adequada ao cliente dentro da necessidade. E essa resposta pode ser para perguntas, tem um vídeo do Google que é bastante interessante, pode ser para perguntas, o cachorro quente ou o cachorro, né? Ele é um sanduíche ou não? Perguntas bestas que a gente conversa com os nossos amigos numa mesa, por exemplo, mas também ele vai para pesquisas que realmente são pesquisas com intenção de compra. Então, qual que é o melhor lugar para comprar produto X? Qual que é o melhor restaurante de tal para mim? Como que serviço é melhor? Serviço A ou serviço B?
Então, todas essas pesquisas são pesquisas que nós fazemos hoje em dia, e o Google Search Generative Experience vai exatamente dar a resposta para essa necessidade, para essa experiência de compra do cliente. Tá? Então, com isso, o peso do SEO ele vai aumentar cada vez mais, e o grande mantra do Google ele é Stop Scrolling, Start Clicking, ou seja, já dá a resposta diretamente para você, e se você quiser interagir com a marca, você já pode interagir diretamente com a marca com a menor quantidade de cliques possível. Então esse é o grande objetivo do Google. As pesquisas estão evoluindo cada vez mais nessa direção, inspirado obviamente na inteligência artificial do Google Bard. Então o Google está indo exatamente nessa direção, uma direção que é mais conversacional, e uma direção mais interativa, e uma direção mais transacional. Tá? Então, depois, se vocês tiverem um pouco de curiosidade, a gente pode também mandar link sobre a própria Search Generative Experience do Google. Tá? Em relação ao Apple Business Connect, a concorrência, vamos dizer assim, do Google Perfil de Empresa, do Google Maps. Então, o Apple não tem a mesma herança do Google, que tem mais de 10 anos de plataforma, então ele está evoluindo com uma velocidade bastante alta. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o Apple Business Connect ele já está disponível, e ele está vindo para a Europa nos próximos meses, como todas as tecnologias também, ele está vindo para cá. Então, também aumentar o número de interações que podem ser feitas através do próprio canal do Apple. Se a gente for ver os canais Meta, o Instagram ele está aumentando cada vez mais a parte transacional, a parte de pesquisas do próprio Instagram. O WhatsApp, hoje em dia você pode fazer compras, no Brasil, por exemplo, você pode fazer compras através do WhatsApp. Na Índia, você tem um carrinho de compra, basicamente, do próprio WhatsApp. Então, também está indo nessa direção de pesquisas e de transações. E o TikTok, inclusive esse screenshot que está colocado aqui, ou seja, tem as avaliações agora, já foram disponíveis dentro do TikTok. Então, é curioso a gente ver que todas as plataformas, as principais plataformas que hoje vemos, Google, Apple, Instagram, WhatsApp, TikTok, todas estão indo numa direção que é adaptar as experiências de compra dos clientes. Então, essa experiência de compra saindo, o processo de pesquisa, consideração, decisão, estando cada vez mais dentro dos buscadores, e eu só interagindo com a marca quando eu já tenho essa decisão tomada. Tá? E essa decisão, obviamente, óbvio, o apoio do SEO é muito forte dentro dessa decisão. Então, é um pouquinho para dar esse contexto das distintas plataformas que estão evoluindo nessa mesma direção, e a partir daqui eu deixo também um pouquinho para a Liliana para a gente passar para a conclusão. Então, perguntas, comentários também, vocês podem deixar aqui à vontade. Obrigada, Fábio. Todas as dúvidas que tiverem, como o Fábio está a indicar, coloquem. Vejo que houve pessoas que se juntaram ao webinar entretanto, a meio. Portanto, vamos resumir um bocadinho tudo o que falámos aqui e quais são as conclusões que extraímos deste estudo e não só. Primeiro, cada vez é mais importante as marcas trabalharem o posicionamento local dos seus estabelecimentos, das suas lojas, em prol, obviamente, da rentabilidade dos próprios negócios. Não só o que já existe à data de hoje, como o Local Pack do próprio Google, como também termos a noção que, efetivamente, o posicionamento local das marcas é importante, não só hoje, como para o futuro. A tendência é clara, as avaliações estão a tornar-se decisivas no processo de avaliação e decisão do consumidor, portanto, elas são públicas, agora cabe às marcas efetivamente decidirem: vou gerir ou não vou gerir? Qual o impacto de não gerir, de não fazer nada, e qual o impacto de gerir, sejam elas positivas ou sejam elas negativas? E de facto, o terceiro ponto da conclusão é: gerir as avaliações negativas pode, de facto, ter um impacto bastante positivo para as marcas. Muitas das vezes, como tinha indicado, pensamos, não vamos responder para não entrar aqui em conflito, mas na verdade
é uma forma de vocês fazerem com que os vossos clientes voltem às vossas lojas e, efetivamente, para os potenciais clientes acabarem por, quando veem as avaliações, ficarem com uma boa impressão das marcas. E no final é percebermos aqui uma conclusão que a jornada do consumidor está a mudar, como o Fábio vos indicou, o futuro da internet está aí à porta e as vossas marcas, as vossas empresas precisam de estar preparadas para atuar em cada uma destas etapas. Agora, Fábio, queres indicar como é que podem fazer? Sim, claro. Aqui, bom, a Liliana agora vai passar realmente para uma conclusão, e aqui também é realmente como a Partu pode estar ajudando vocês nesse dilema da plataformização, basicamente, ou adaptar essas novas experiências de compra realmente, mas simplesmente aqui, só comentar antes da Liliana fechar esse tópico, a Jéssica colocou no chat o link para o download do estudo, em que a gente baseou vários dos pontos dessa experiência de compra do consumidor, tá? Então tá aí o link, fiquem à vontade para fazer o download, e eu já devolvo para Liliana, para comentar um pouquinho mais e Obrigada. fazer esse encerramento. Obrigada, exatamente. O estudo é importante vocês fazerem o download, porque o que falámos aqui hoje não é tudo sobre o estudo. Selecionámos alguns números que são que consideramos, neste caso, mais relevantes, mas o estudo tem muito mais informação relevante. Portanto, façam o download, fiquem com o download do estudo no vosso computador para sempre que precisarem consultar alguma informação. E para terminarmos aqui, gostaria de vos explicar qual é que é a nossa proposta de valor e que solução trazemos para vos ajudarmos a gerir todos os pontos que foram abordados neste webinar. Em primeiro lugar, é importante voltar aqui a reforçar que nós somos, enquanto Partu, uma plataforma all-in-one, projetada para ajudar as empresas de todos os tamanhos, uma empresa mais pequena, uma multinacional, quer seja o tamanho da empresa, para de facto ajudarmos a definirem o que é uma estratégia de drive to store, como é que deve ser implementada, como é que podem aumentar a visibilidade digital das vossas marcas, das vossas lojas e como é que podem melhorar a reputação digital das vossas localizações e competirem aqui de forma mais justa com a concorrência. E no final do dia, o que nós acabamos por providenciar é uma plataforma que vos ajuda a centralizar toda a vossa rede de lojas e a trabalharem não só o que falámos aqui, como é o SEO local, mas também a vertente de reputação digital. E com base em tudo o que foi falado, os nossos eixos estratégicos baseiam-se exatamente no que é a jornada do consumidor hoje em dia, ou seja, tanto numa estratégia de get found, ou seja, eu ser encontrado, trabalhar visibilidade local, como numa estratégia de get chosen, que é, ok, eu já estou a aparecer, já estou visível digital, mas eu preciso de ser selecionado versus a concorrência. Com base nestes dois pontos, efetivamente temos diferentes soluções tecnológicas que se adaptam às diferentes necessidades das empresas, aos diferentes tamanhos, e o objetivo aqui é efetivamente acabarmos por ajudarmos, quer seja qual seja a necessidade das empresas. Fábio, quer E explicar? Boa. sim, sim, sim. Aqui para fechar, ou seja, a Partu é uma multinacional tecnológica, que nem a Liliana comentou bem no início da apresentação. Então, a gente está presente em mais de 150 países, com 800 clientes a nível enterprise. Tá? Então, é importante comentar. E aqui, vocês podem ver algumas das insígnias. Vocês mesmos aqui, eu vejo alguns clientes aqui conectados, também dentro do webinar. E aqui, simplesmente para que vocês vejam. Então, trabalhamos com empresas de diferentes verticais, de diferentes tamanhos, claro, com diferentes necessidades e níveis de maturidade digital, maturidade tecnológica. Então, aqui, realmente, o grande ponto da Partu é oferecer projetos específicos. Então, é uma estratégia de marketing digital a nível local, para impactar a notoriedade e reputação de marca, onde quer que haja presença física dos estabelecimentos, para atrair mais tráfego, tanto às lojas físicas quanto ao e-commerce. Isso a gente faz através realmente da nossa adaptação às experiências de compra dos clientes e com eixos estratégicos bastante definidos, especialmente com equipes de apoio que vão dar apoio tanto a nível de resultados, então melhora de SEO, tracking da experiência de cliente, melhora de indicadores específicos, melhora de KPIs, e por outro lado também a melhora de processos internos para garantir também uma melhor, basicamente um melhor fluxo de trabalho internamente. Tá? Então,
simplesmente fechar aqui esse webinar. Vocês fiquem à vontade também para entrar em contato conosco. Então aqui, bom, a maioria de vocês já conhecem ou eu ou a Liliana, mas também fica aqui e, obviamente, também vai ser mandado a gravação desse webinar para vocês. Então, para todas as pessoas que são conectadas aqui, as que não puderam conectar também vão receber essa gravação. E, bom, também a recomendação de fazer o estudo o download do estudo que nós fizemos, que aqui também podem estar trazendo alguns insights importantes para a organização de vocês. Tá bom? Obrigada por terem participado no webinar. Entretanto, deixamos aqui um bocadinho estes minutos. Conseguimos terminar a tempo. Portanto, dúvidas que surjam, escrevam. Já estou a ver que o Alexandre, a Filipe, a Margarida já estão a agradecer. Obrigada a vocês por terem vindo. Esperamos que tenha sido interessante para vocês o webinar. Qualquer dúvida que tenham, quer seja sobre o que vai ser o futuro da internet, quer seja mais detalhar este ponto sobre a reputação digital, já têm os nossos contactos, a maioria de vocês que estão aqui hoje no webinar. Os que não tiverem já ficam com os nossos contactos, portanto só nos resta agradecer-vos e muito obrigada também ao João, vejo aqui que está a agradecer. Esperamos e se que... tiverem alguma pergunta agora, que possam, a gente ainda tem, eu ainda tenho a disponibilidade de 15 minutinhos para alguma pergunta que possa surgir aqui também. Então, Exatamente. Agora pode ser o momento também de fazer alguma pergunta, ou, obviamente, a gente pode fazer uma sessão personalizada também. É isso. Dúvidas, escrevam. Estamos aqui ainda bastantes pessoas conectadas, portanto, qualquer dúvida escrevam, se não, muito obrigada por se juntarem. Esperamos ver-vos também num próximo webinar. Vamos sempre fazendo webinars diferentes sobre temas diferentes. O de hoje acabou a ser com mais dados, por assim dizer, portanto, esperamos que também tenha sido interessante para os presentes no webinar. Acho que não há dúvidas. Sim, então, bom, terminamos assim, e muito obrigado a todos pela presença. Obrigada. E, bom, um ótimo verão para todos. Obrigada e tenham um bom dia. Obrigada também, André. Obrigada a todos por estarem presentes no webinar e, como o Fábio disse, bom verão, aproveitem o tempo, estamos na melhor altura do ano. Obrigada, bom dia a todos.